Olá, gente, vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo falando sobre os tipos de materiais em relação à aplicação aqui no programa 3D, sobre quais são os principais materiais, os tipos que nós temos aqui no 3D. Bom, continuando aqui, a gente tinha aplicado um material aqui, vamos mudar aqui esse material. Agora a gente vai estar usando o Strauss. Vamos ver como que funciona a aplicação dele. Eu tinha aplicado ou não? Deixa eu ver aqui. 8, entrando aqui material 01, não, ele era o antigo. Bom, então eu seleciono ele, venho aqui material e dou um Strauss. Ótimo. Bom, olha só que interessante o Strauss. Vou dar uma renderização aqui para que vocês possam ver. O Strauss, ele reconhece o diffuse, só que ele não tem ambience. Você pode ver que ele não tem um canal ambience, só tem aqui a parte da cor, que a gente pode modificar a cor, tá? No caso do canal diffuse, só que ele não tem canal ambience. E ele tem algo muito interessante aqui, que a gente pode acionar ou tirar o espécula, tá? Você pode ver que a gente tirando aqui ele não aparece e a gente adicionando ele aparece. Então não tem como você mudar a cor, tá, desse espécula, mas eles têm algumas opções aqui, que é o Smoothness e o Metalness. Se a gente diminuir aqui, por exemplo, o Smoothness, olha só o que acontece com ele. E se a gente aumentar o Smoothness, ele fica bem concentrado e é como se sumisse, tá, o canal diffuse. Tá, por exemplo, se eu for colocar o padrão 0,5, olha só como é que ele fica. Tá aqui, como ele não tem canal ambience, então é como se a gente tivesse tirado até, esse diffuse dele, tá bom? Então ele fica bem assim concentrado, como se fosse só com a especularidade aqui mostrando, tá bom? Aqui se eu for voltar aqui ele para 0,5, nós temos aqui o Metalness. O que é o Metalness? Olha só, quando a gente diminui esse valor de Metalness, ele dá uma aparência de também, a difusidade dele fica bem maior, como se fosse uma iluminação. Parecendo até meio como se fosse um material de metal mesmo, tá? Como se fosse um brilho aqui assim, tá? Se a gente aumentar aqui, olha o que acontece. Interessante, Ele também concentra, tá? Em relação à especularidade na superfície, tá bom? Só que ele fica como se fosse uma superfície, para quem já trabalhou com subsurface scattering, ele é como se fosse isso, tá? Esse Metalness, tá? A gente pode trabalhar com esses valores. Olha só que interessante, se a gente, por exemplo, aumentar o valor de Metalness, tá? E vir aqui e diminuir o valor de Smooth, tá? Então você vê que ele ficou com a aplicação aqui, tá, do metal em si. Por exemplo, olha a diferença se ele já tivesse aqui em 0,5, tá? Aqui ficou um pouco mais concentrado, tá bom? E eu aumentando aqui, ele tira essa concentração e olha só que eu só colocar também lá em cima, como é que acontece? Repara, que sumiu praticamente toda a difusão dele, só ficou a especularidade, tá? Então aqui, se eu for colocar o 0,5 como valor padrão, repara que ele fica um pouco mais claro aqui, tá? Eu diminuí a aparência de metal dele, tá? E aumentei o smooth, que é como se fosse a dissipação dele, Ou seja, como que ele vai se comportar, se ele vai ser bem difuso, se ele vai ser bem espalhado. Se eu diminuir aqui o Metalness, agora, olha só, ele fica totalmente branco, tá? Então esse Strauss, você tem N aplicações, Você pode também usar ele como se fosse materiais que quase não tem difusão, como por exemplo até os metais também, tá bom? Você pode estar trabalhando, tá, com esse Metalness aqui, tá bom? Se você vou colocar mais ou menos a cor padrão aqui para que vocês possam ver, ter uma ideia, ele tem essa particularidade, tá? Então cada um desses materiais aqui vocês vão usando e tentando ver o que eles têm de novidade, lembrando disso que eu falei, que cada um tem a sua particularidade, tá? Como eu falei em aulas passadas, eu falei que o Phong praticamente 95% das vezes a gente vai usar ele, porque normalmente quando a gente vai fazer um material, a gente trabalha já com textura, com imagens aplicadas mesmo, tá bom? Mas a gente pode trabalhar também com esses outros, principalmente se a gente for trabalhar com os shaders, com os materiais que não tem uma textura, de imagens, que não tem aqueles mapas, tá bom? Então era isso que eu queria estar falando aqui sobre o Strauss, tá? E a gente se vê aí na nossa próxima aula. Então um abraço e até lá.